Olá, ouvinte da Rádio Amarantina FM, eu sou o pastor Abraão Demétrios, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui na cidade de Amarante, e é com grande alegria que estarei compartilhando com você nesse dia a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. E também quero fazer um convite a você para vir participar aqui das nossas programações que acontecem em nossa igreja, os nossos cultos que acontecem no domingo, na quarta-feira, na sexta-feira, às 19 horas. São momentos maravilhosos em que Deus tem falado aos nossos corações, em que Deus tem respondido às nossas orações, em que o Senhor tem nos ensinado tudo aquilo que nós precisamos para viver de modo saudável a nossa fé. Então, venha participar, traga a sua família, traga amigos, sinta-se à vontade, que o Senhor conduza a sua vida, o seu coração, e você possa vir participar aqui com a gente dos nossos cultos. E nesse dia estarei compartilhando o Evangelho de Jesus, conforme nós podemos observar na carta aos Hebreus, capítulo de número 2. Nós já discorremos em mensagens anteriores por todo o capítulo 1, e estamos hoje chegando ao capítulo de número 2. E o versículo 1 do capítulo 2 nos diz assim: Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Carta aos Hebreus, capítulo 2, versículos do 1 ao 3. Oremos ao Senhor e vamos pedir a Ele que ilumine o nosso entendimento para compreendermos a Sua palavra. Senhor, a Tua palavra é a verdade. É ela que nos dá tudo aquilo que é necessário para a alimentação da nossa alma, aquilo que nós precisamos para nos conduzirmos de modo que seja agradável a Ti. Nos ilumina, Senhor, de modo que possamos compreender a Tua palavra. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Só relembrando aquilo que temos mencionado ao longo dos dias aqui, essa carta é uma carta que foi escrita para pessoas que estavam sofrendo, pessoas que haviam sido expulsas das suas casas e que estavam a ponto de retrocederem da fé para a incredulidade, estavam a ponto de abandonarem a Jesus Cristo. E diante dessa situação, o autor aos Hebreus, ele escreve essa carta com o intuito de estimular os irmãos a permanecerem na fé. E por todo o capítulo 1, aqui o autor ele vai apresentar a pessoa de Jesus Cristo. Ele, em primeiro lugar, ele nos comunica a verdade de que Jesus ele é aquele que fala aos nossos corações e ele é a própria voz de Deus, ele é aquele por meio do qual Deus fala com a gente hoje. Então, em Jesus nós temos tudo aquilo que nós precisamos para termos uma compreensão espiritual, para termos uma sabedoria que vem do alto. Nós encontramos em Jesus, o Filho de Deus, e nós aprendemos com ele ao longo das Sagradas Escrituras, pois nela ele se revela de modo objetivo a nós. Jesus, que é o Verbo de Deus, nos fala por meio da palavra escrita, da Bíblia Sagrada. E é isso que nós vemos no capítulo 1. Então Jesus ele é maior do que os profetas da Antiga Aliança. Nele nós temos o cumprimento final do aspecto da revelação de Deus para a nossa salvação. Ele é o resplendor da glória do Pai, ele é maior do que os anjos, ele é eterno, ele é aquele que é adorado pelos anjos, ele é aquele que, pelo seu poder, pela sua força, ele venceu os seus inimigos, que são os nossos inimigos. E aqui nesse capítulo 2, o autor aos Hebreus vai nos trazer uma palavra de estímulo para que possamos permanecer firmes nessas verdades, na verdade de Jesus Cristo, que é o próprio Evangelho. O Evangelho é Jesus Cristo. O Evangelho é aquilo que Jesus realizou
através da sua obra, é a sua própria pessoa, Ele é a boa nova, Ele é a nossa salvação, Ele é o Emanuel, o Deus conosco, Ele é o nosso Salvador. E aqui o autor aos Hebreus está dizendo, por esta razão, por tudo aquilo que já estamos discorrendo, é importante que nos apeguemos com maior firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Aqui a imagem que o autor aos Hebreus está trazendo, ela ilustra a situação de uma pequena embarcação que está ancorada à margem, mas que está sob o perigo de ser levada por fortes correntezas. Mas, por menor ou por maior que seja essa embarcação, ela estando firmemente ancorada à margem, ela jamais vai ser levada pela força das águas, mas ela vai permanecer segura. Então a ideia aqui é para que as cordas sejam ainda mais amarradas, fixadas. Importa que nos apeguemos com mais firmeza. Esta é a ideia de perseverar, a ideia de firmeza, a ideia de não largar fácil, a ideia de estar ancorado às verdades que são a nossa salvação, a verdade da revelação de Deus em Jesus Cristo, aquele por meio do qual nós temos a salvação, porque, do contrário, como é que nós vamos escapar se nós negligenciarmos tão grande salvação? Como é que nós vamos escapar da condenação eterna? Se nós abandonarmos a Cristo, se nós abandonarmos as verdades maravilhosas que nós aprendemos por meio de Jesus, em Jesus, é necessário que nos apeguemos com maior firmeza às verdades ouvidas. Infelizmente, o nosso contexto de uma sociedade pós-moderna é uma sociedade que, de modo geral, não consegue, o homem moderno, se apegar com firmeza a nenhuma verdade. É um pouco daquilo que é expresso pelo o Zygmunt Bauman, o sociólogo, quando ele diz que aquilo que se pode observar na nossa sociedade hoje é de uma natureza fluida. São relacionamentos fluidos, são amores descartáveis. As pessoas não se apegam com firmeza a mais nada. Tudo é muito relativo. E a palavra de Deus nos traz aqui a verdade sobre a qual nós precisamos fugir desse tipo de fluidez e nos apegarmos àquilo que é sólido, a verdade da palavra. Esse tipo de posicionamento fluido da nossa sociedade tem trazido graves consequências. E isso é algo que traz consequências também para a vida espiritual. Mas não é de hoje que as pessoas têm essa tendência fluida. Desde os tempos mais antigos, as pessoas tendem a não terem firmeza. E a palavra de Deus sempre nos exorta, sempre nos estimula a sermos inabaláveis como um monte Sião. Ela sempre nos impulsiona a estarmos firmados sobre a rocha. A palavra de Deus sempre nos estimula a sermos corajosos, a sermos firmes, a sermos destemidos naquilo em que nós cremos. Ela nos estimula a permanecermos firmes e nos apegarmos às verdades às quais nós aprendemos na palavra de Deus, que é luz para o nosso caminho. Aquilo que nós aprendemos com Jesus. Que neste dia você possa se apegar com firmeza às verdades do Evangelho, a verdade de Jesus Cristo. Seja firme, seja forte, seja perseverante em crer em Jesus Cristo. Ele é a nossa salvação. Ele é a nossa vida eterna. Ele é aquele por meio do qual nós temos paz com Deus. Que o Senhor abençoe a tua vida. Que você possa ser firme,
se apegar com firmeza à verdade do Evangelho. Amém.